capítulo 321 do mangá de Black Clover tá no ar e nele a gente foi pego muito de surpresa com um foco bem inesperado no Seki, que se você não se lembra, caiu completamente de paraquedas ali no meio da luta dos capitães contra o Lucifero e tava lá com a cara dele grudada no chão por causa da gravidade do Lucy que tava pegando todo o ambiente, né? O Seki tá suando mais do que tampa de marmita quando sai do micro-ondas e ele já tinha até assumido que o Lucifero é indestrutível e que se nem os capitães foram capazes de fazer alguma coisa nessa luta, não tinha mais nada para ser feito, gente. A batalha já estava perdida, né? Então, o capítulo 321 vem para poder trazer um desenvolvimento maior para ele, que até então era só um personagem de alívio cômico e que realmente não tinha nenhuma importância relevante para a obra. Mas que mesmo assim eu achei que foi bem feita e ficou bem encaixada para a gente poder ter ali, né, poder ver os acontecimentos por um ponto de vista bem diferente do que a gente tem visto até agora, né? A gente sempre vê pelo ponto de vista dos cavaleiros fortes que estão batalhando e que vencem a batalha, e agora a gente vê pelo ponto de vista de um cavaleiro fraco que nunca teve vontade ou então interesse de evoluir e conquistar as coisas por mérito próprio e que, vamos combinar, ele sempre quis se dar bem da melhor forma possível, né, e da forma mais fácil, nem que fosse à custa dos outros. Além disso, o capítulo mostrou um pouco, né, pra gente, assim, um pouco por cima da desenvoltura do Yuno contra o Lucifero, um pouco do que a gente pode esperar. Provou que a Leona, deusa, é, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais forte do reino Clover e nem ouse discordar de mim em relação a isso, viu? Senão a gente vai se pegar aqui, além de adicionar alguns elementos para poder fazer, né, um escalonamento de poder em relação à Mimosa e encaminhar o Asta para a vitória ou então para a morte dele. Então vamos lá falar sobre esse capítulo que, diferente dos anteriores, foi mais focado nas reflexões, nos diálogos e com bastante flashbacks. Já aproveita e deixa seu like aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho se não tiver ativado ainda, porque todo sábado eu trago review de Black Clover aqui para vocês. E se quiser deixar sugestões de vídeos de outras obras, fiquem à vontade. O capítulo começa com o Seki se questionando do porquê ele tá no meio daquela confusão toda, por que ele tá no meio daquela batalha, já que ele é o cara que sempre tentou fugir nos momentos mais perigosos, como esse, por exemplo, né? Porque a intenção dele sempre foi viver no bem bom, fazendo o mínimo de esforço possível. E como todo personagem egocêntrico que tem todas as atitudes dele sempre voltadas para si próprio, a primeira coisa que ele faz é procurar um culpado por ele estar naquela situação, né? Basicamente porque ele não é aquele cara que vai assumir a própria culpa das falhas dele, das atitudes, né? Das coisas que acontecem com ele ou do rumo que a vida leva até chegar nessa situação, né, da vida dele. Então, toda vez que alguma coisa não sai como ele espera, ele tem a tendência de culpar os outros por causa disso. Então, ele primeiro culpa o rei pela situação de, né, ter chegado ali no nível que chegou. E eu nem posso discordar muito dele nesse quesito, porque o rei de Clover realmente, gente, ele tem culpa de muita coisa, justamente por causa do governo incompetente que ele exerce ali no reinado dele. Então, o Seki começa a analisar o desenrolar dos acontecimentos que levaram os cavaleiros todos para essa derrota humilhante que eles estão sofrendo nesse momento. E ele faz uma série de ponderações, traçando ali uma rota, né, de tudo que rolou, ou pelo menos um resumo de tudo que aconteceu até agora ali do ponto de vista dele. Com a aparição daquele demônio ancião, depois o surgimento dos monstros gigantes que acabaram sendo ali, né, usados pelo Lucifero para poder fazer a fusão do Verminoso, né, até a chegada do Lucifero próprio, assim, que venceu todo mundo com uma paulada só, um tapinha só. O que a gente tem aqui são dois opostos, um na frente do outro, né? Que como a própria frase que inicia o capítulo diz, a gente tem ali um que é o Lucifero, um ser com poder esmagadoramente poderoso, né? E contra alguém que é esmagadoramente comum. Alguém que não faz diferença no meio disso tudo e que nem sequer conseguiria ser notado ali de tão normal que ele é, né? Não fede nem cheira. Então, depois dessa análise toda que ele faz da situação, e que é interessante para poder mostrar pra gente que faz bastante tempo que ele tá perdido ali no meio da galera sem fazer absolutamente nada, né? Provavelmente só chorando e cagando nas calças.
né? A gente entende que faz tempo que ele tá ali porque ele viu tudo isso acontecer. Então ele vai passar a pela primeira vez olhar os acontecimentos e as atitudes das pessoas naquela batalha com outros olhos, porque como ele realmente tá pela primeira vez completamente diante da morte, uma morte muito iminente ali, né, sem expectativa nenhuma de ver a situação ser revertida, ele enxerga coisas que antes ele não enxergava e passa a comparar cada uma dessas coisas com ele mesmo, numa busca inconsciente de tentar entender as motivações dos outros cavaleiros que entraram junto dele, né, nos batalhões, mas que evoluíram e muito mais que ele. Estão ali há anos-luz na frente dele, em poder, em experiência, em capacidade e que se negam a fugir diante de uma situação como essas. Ele se surpreende com o nível que o Yuno chegou, né? Chegando até a perguntar ali o que ele é, querendo dizer algo do tipo assim, né? Como se o Yuno fosse um ser sobrenatural, né? Que tá ali com um grimório de 4 folhas, um segundo grimório novo, e vendo a determinação do Yuno, ele acaba tendo ali um sentimento que reconhece que o Yuno não se tornou superior a ele ao longo desse tempo, né? Desde que eles entraram nos Cavaleiros Mágicos, mas que o Yuno já era muito acima dele antes mesmo deles terem nascido. A mesma coisa, né, ele sente quando ele vê o Asta se levantando todo estrupiado, todo arrebentado, coitado, à beira da morte e indo em direção à batalha de novo. Ele sempre vai de novo e de novo, de novo. Essa atitude do Asta faz o Sek cair em si e enxergar o quanto ele é inferior ao Asta também, que era um simples camponês, sem nenhum poder mágico, né, muito mais fraco que ele, mas que se tornou absurdamente forte e hoje consegue pelo menos tentar fazer alguma coisa em meio a uma luta, né? É nesse momento que ele cai em si e percebe que enquanto todo mundo estava treinando, evoluindo, se especializando e ficando mais forte, ele não estava fazendo nada, além de viver às custas do reino, curtindo as festinhas, as baladinhas lá, dando em cima das menininhas, né? E enquanto ficava se gabando para os outros, como ele é grandes coisas, que na verdade ele não é, né? Mas essa era a imagem que ele passava para todo mundo, principalmente lá da aldeia dele. No final das contas, ele conseguiu enxergar o passado dele para uma perspectiva nova que fez ele cair em si de que ele ficou estagnado no tempo e não fez absolutamente nada para evoluir. E é muito difícil quando a gente tá numa situação dessas e enxerga tudo isso, porque o choque de ver que a gente desperdiçou muito tempo da nossa vida e a gente foi passado para trás por todos aqueles que começaram junto da gente, que estavam no mesmo patamar que a gente, é algo muito forte. E isso acontece muito na vida real, gente. Na minha vida, na sua vida. Um exemplo disso que eu vou dar é da minha própria vida, porque isso aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu era toda transtornada, né? Cheia de traumas de infância e tal. E eu vivi essa época da minha vida de uma forma muito rebelde, muito descontrolada mesmo. Um dia eu conto aqui pra vocês, porque era uma loucura. Quando eu tinha 17 anos, eu simplesmente decidi abandonar a escola no segundo ano do ensino médio. E eu fiquei, anos e anos sem estudar, sem pegar num livro, sem querer fazer um supletivo. E minha mãe falava muito pra eu fazer, porque eu ia sentir falta um dia. Até que depois de muitos anos, lá pros meus 25 anos, eu percebi que todas as pessoas ao meu redor, né, que eram meus amigos ou conhecidos, já tinham terminado faculdade, já estavam arrumando empregos bons, se dando bem na vida, enquanto eu tinha ficado estagnada muito pra trás, mas muito mesmo, sem nem tentar fazer alguma coisa. Além de ficar reclamando, né, que eu só sabia reclamar, que as coisas estavam difíceis, que eu não conseguia um bom emprego, essas coisas todas. Então eu tive que correr muito contra o tempo pra tentar alcançar eles, né, mas como eu tive que recomeçar, na verdade, muito lá de trás, ficou ainda mais difícil de alcançar, porque eles continuavam crescendo, eles continuaram evoluindo enquanto eu estava decidindo começar ainda. Eu achei muito legal essa reflexão que o Tabata traz, né, através do Sek ali, porque é realmente uma lição de vida para muita gente, assim como eu, que leva as coisas muito na brincadeira e quando percebe o tempo que perdeu, vai ter um longo caminho difícil pela frente. Só que enquanto toda essa reflexão do Sek tá acontecendo, tem uma batalha rolando ali e quem tá nela agora é o Yuno, que tá usando a conjunção para poder ganhar vantagem de velocidade em relação ao Lucifero, que levanta a patinha para dar um tapinha mequetrefe, né, no menino amado pela Amana, exigindo que ele devolva o Asta. Por quê? Porque, como eu já disse no capítulo passado, o Lucifero tá com sangue nos olhos para poder matar o Asta por causa da pontinha do chifre lá que o Asta arrancou, gente.
De verdade, o Lucifero tem mais 3 chifres. Por que ele tá se importando tanto com um que tá ali estragadinho, que foi partido ao meio? Deixa pra lá, releva, esquece. Você tem 4, só um tá estragado, os outros 3 tá inteiro. Perdoa isso daí, não tem necessidade, né? Só que diferente do que o Lucifero esperava, e a gente também, né? O Yuno consegue se esquivar do golpe do Lucy e se teletransporta pra trás dele com a transformação do espírito de Zéfiro, metendo a espada nas costas do Lucy, só que realmente não adianta nada, porque a única coisa que pode, de fato, causar algum dano no Lucifero é anti-magia. Então o Asta é o único que tem alguma chance real de fazer alguma coisa nessa batalha. Tanto que o próprio Yuno reconhece a diferença entre eles, né, que é esmagadora, e ele fala exatamente o que eu disse no vídeo passado, do capítulo 320, que ele venceu o Zenon lá, apesar de ter sido difícil, só que a situação aqui que ele tá enfrentando agora é completamente diferente da luta do Zenon. O poder deles nem se compara. E nessa hora que ele acerta o golpe no Lucifero, ele se dá conta de que ele não teve resultado nenhum, a Mereoleona se levanta mais uma vez, literalmente com fogo nos olhos, na cara, fogo na bunda, fogo no corpo todo para poder atacar o Lucifero, e aqui ela se consagra como a capitã mais forte do Reino Clover, ainda que ela não seja tecnicamente uma capitã, né? Ela foi temporária e tal, mas eu considero ela uma capitã. E isso é um fato que não tem mais como ser negado, gente, até porque ela tá utilizando a encarnação do fogo do inferno, que, como foi dito lá no capítulo 314, quanto mais ela usa esse modo, mais a magia dela aumenta. Inclusive, eu vi muita gente falando que a magia dela aumenta quanto mais ela apanha nesse modo, mas não foi isso que foi falado. Não é necessário ela apanhar para ela ficar mais forte, viu, gente? É só necessário ela utilizar a encarnação do fogo do inferno para que ela vá recebendo esse upgrade de poder durante a batalha, e ela chega ali como uma deusa suprema para poder pulverizar o Lucifero, né? Que faz uma cara de quem ficou pelo menos um pouquinho surpreso em ver o poder dela aumentando. Ele reconhece que ela tá ficando mais forte a cada momento que se passa lá, né? Ao invés de diminuir com toda a surra que ela levou. E ele dá outro golpe nela, manda ela pra trás com tudo, mas agora ela já tá forte o suficiente pra conseguir aguentar os golpes dele, né? E contra-atacar imediatamente. Tanto que ela voa pra trás, mas já se recompõe ali bem rápido e ainda tira uma onda com a cara do Yuno, chamando ele de menino número 2, né? Pirralho número 2. O Yuno nem questiona, gente. Ele não é nem louco de questionar o que ela tá falando ali, né? Com aquela cara de psicopática que ela aparece. E a gente tem a dupla mais improvável de Black Clover, Leona e Yuno, lutando juntos. E esse tipo de coisa a gente só vê por aqui. Você não vai ver em outro lugar nunca. Então, enquanto eles estão lá na luta, a Mimosa tá lá embaixo no processo de cura do Asta. E nesse rolo, o Sek tá lá no meio das análises dele, vendo toda aquela situação. Só que apesar da gente ter uma breve evolução no caráter dele, na personalidade, que vão acontecer até a última página ali, né? Até o capítulo terminar e tal, ele nesse momento ainda acaba voltando a agir ali um pouco como aquele Sek egoísta, que só pensa nele mesmo, né? Que quer fugir pra livrar a bunda dele sem se importar com ninguém. E por que ele age assim, gente? Porque quebra de padrões de comportamento é uma coisa muito difícil de acontecer. Primeiro você identifica, né, que você tem uma falha no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de reagir às situações, para depois começar a trabalhar formas de ação diferentes, só que convencer o seu inconsciente a agir de uma forma diferente da que ele agiu por uma vida inteira é uma tarefa muito difícil. Por isso é muito comum a pessoa voltar ao longo desse processo de transformação a ter as mesmas atitudes erradas, né, nesse processo de mudança, até que ela consiga estabelecer uma nova forma de agir para poder substituir essa forma errada. O subconsciente do Sek entende que fugir é a melhor forma de sobreviver. Foi o que garantiu a sobrevivência dele até agora, né? E de fato, isso deu certo. Então é normal que nesse momento, por mais que ele tenha se dado conta de que é errado tudo que ele fez, a forma como ele agiu, que ele ficou estagnado e tal, ele acaba ali sem nem perceber, a repetir esse padrão de comportamento, só que ele leva uma invertida da Mimosa,
que se fosse eu fugiria lá de vergonha, porque foi feio, olha a bufetada que ela deu com as palavras nele, né? Porque ela manda ele calar a boca para ela poder fazer o trabalho dela direito. E aqui a gente tem um novo elemento adicionado que faz com que a Mimosa não possa ser sempre a salvadora dos mortos, igual muita gente tinha questionado e até criticado ela depois lá da luta contra a Megícula, que é basicamente a limitação que ela tem em relação ao poder de cura dela pela quantidade de mana. E isso é muito bom, porque senão a gente nunca ia ter um perigo real de consequências graves serem definitivas na obra, porque ela só ia vir ali a trazer os mortos, né, de volta à vida e pronto. Ela fala aqui que não sobrou muito poder mágico, né, dela para ela poder curar o Asta e que por isso a recuperação dele não tá acontecendo como ela esperava. E isso não quer dizer que depois de tudo que foi apresentado dela, ela seja fraca, viu, gente? Acontece que ela literalmente trouxe o Gadia da morte lá no fim da luta contra a Megícula, curou o Ryu, curou a Charlotte, curou o Nath, restaurou os demônios dele lá, tava dando suporte pro Yuno até agora, então é basicamente muito coerente, totalmente coerente, que uma hora ela fosse ficar sem poder mágico para poder usar, né? Senão não teria lógica os escalonamentos de poder. Só que o grande problema aqui é que, além dela estar com pouco poder sobrando para poder curar o Asta, o feitiço de cura dela nesse momento foi interrompido por algum motivo desconhecido e que não foi revelado pra gente, porque o Tabata só tá colocando incógnitas e não tá respondendo nada, né? Isso daí acaba impedindo ela de terminar o processo de cura, e aqui a gente pode fazer algumas suposições, como por exemplo, o fato de agora o Asta, né, ter uma ligação diferente com o Lieb. Agora ele tem realmente um contrato com um demônio, ainda que um contrato de forma bem diferente que o Nath, ou então os integrantes da tríade tinham, mas ele tem um contrato. Então, se anteriormente, lá na luta contra os elfos, ou mais anteriormente ainda, lá na primeira masmorra, o poder de cura dela conseguiu restaurar o Asta, o fato dele agora ter esse contrato com o Lieb pode fazer com que essa ligação demoníaca que ele tem esteja impedindo a cura dela de evoluir sobre o corpo dele. Antes ele não tinha esse tipo de ligação, agora ele tem o contrato lá. Outra suposição é que, como filho da Licita, o Asta pode ter sofrido algum tipo de mutação de poder e tem algum tipo de antivida, e por isso as regras da força vital da mana, né, não se aplicariam sobre ele. Por isso o poder da Mimosa teria sido quebrado nesse momento, impedindo ela de continuar o processo de cura dele. Eu não sei se vocês lembram, bem lá no começo da obra, no capítulo 96, quando Asta estava lutando contra o Ladros, no momento antes dele encontrar o Lieb lá, tal, né, e que ele começa a usar a antimagia, que a antimagia começa a fluir pelo corpo dele, pelo braço, ele acabou drenando ali sem querer a energia vital da vegetação que estava ao redor, fazendo as plantas ali murcharem. Então aquele poderia ser um indício de que o Asta tivesse algum poder semelhante ao da mãe dele, mas que tenha sido herdado como uma mutação e que agiria de uma forma diferente do que agia com a Licita, principalmente agora que ele tem um contrato com o Lieb. De todo modo, não me parece aqui que o poder da Mimosa foi interrompido ou quebrado por algum agente externo, né? Por algum demônio ou por alguma outra coisa que esteja ali ao redor, mas sim por alguma propriedade do próprio corpo do Asta, que até então a gente não tem muita explicação sobre o que é. O corpo do Asta é uma incógnita e a gente vai ter que ter ali uns 3 capítulos para explicar tudo, né? E pode ser que venha a ser a chave para uma vitória, ainda que parcial, contra o Lucifero. Talvez ele possa estar despertando ali uma forma de sugar a energia vital dos seres através da antimagia, o que seria um rumo, né, ou uma solução para o Tabata lidar com um vilão invencível que ele criou e que aparentemente não tem como ser derrotado. Mas de toda forma, o Asta recebe ali uma pequena porcentagem de cura que permite ele se levantar, mesmo muito debilitado, para tentar mais uma vez ir contra o Lucifero. Dessa vez do lado do Yuno, o grande amigo dele, e claro que ver o Asta nessa situação causa uma sensação de desespero na Mimosa, que tá apavorada com tudo que tá acontecendo, né, gente? Nesse momento ali ela tá desesperada, né? Se dependesse dela, ela também fugiria dali, como ela mesmo disse, como qualquer ser humano normal que tá vendo literalmente
o inferno ser estabelecido bem na frente deles. Então também é legal a gente ver as emoções reais de um guerreiro numa luta desse nível, ver o sentimento de medo, de pavor, que por mais que eles tenham grandes poderes, né, no fundo eles são seres humanos comuns e que também têm as suas fragilidades, né, os seus medos, só que eles são impulsionados sempre pelo desejo de salvar o próximo, pela empatia de salvar a humanidade, e é isso que faz o Asta se levantar ali, meio que como um zumbi, coitado, né, sem mal conseguir ter consciência do que tá rolando ao redor dele, já que a Mimosa grita desesperadamente para ele não ir, né, nessa tentativa de salvar ele lá, e a voz dela não é capaz nem de alcançar um nível de consciência relevante dentro do Asta. E é isso que faz o Seki, por fim, questionar o que o Asta fez para conseguir chegar nesse nível. Então o mangá finaliza com o Asta dizendo pro Yuno que tá chegando, e ainda que ele esteja dizendo isso só mentalmente ali mesmo, foi muito massa. Se eu fosse chutar, eu diria que no próximo capítulo a gente vai ter um flashback recente mostrando alguma coisa, né, que aconteceu nesse período curto que o Asta ficou desacordado, né, ali enquanto a Mimosa curava ele, em que ele teve alguma interação ou com o Lieb ou com alguma lembrança da Licita transmitida ali pelo próprio Lieb, ou até mesmo alguma forma de manifestação dela através de algum tipo de ligação que ele tenha de filho com ela e tal, e que tenha revelado para ele algum poder novo que tenha ali dentro dele, né? Alguma combinação que ele possa fazer, ou até mesmo despertado alguma coisa nova dentro dele que tenha feito ele se levantar para poder utilizar na batalha que está acontecendo ali e poder ter um resultado efetivo contra o Lucifero, mas que vai acabar levando o Asta para a morte, que a gente tanto tem especulado por causa do que o Julius falou lá atrás. Mas a gente vai ter que esperar o capítulo 322 na semana que vem, porque ainda tem muita coisa para ser revelada sobre esse arco. E o Tabata tem inserido cada vez mais mistérios, alguns pontos, né, para poder gerar conteúdo para desenvolver a história, e não tem explicado nada pra gente. Então a gente tem cada vez mais questionamentos e agora a gente precisa de respostas, né, gente? Eu quero respostas. Eu achei muito legal a gente ver tudo isso pela perspectiva do Seki, uma perspectiva diferente, mas agora, pelo amor de Deus, Tabata, nos dê as respostas que nós queremos. Quem é o quarto irmão Zogratis? Fala sobre o Asta, inclusive eu acho que os próximos capítulos agora vai contar um pouco mais sobre o Asta, igual aconteceu com o Yuno, revelando que ele era lá de Spade e tal. E só mais uma observação, lá no comecinho do capítulo, quando mostra o Yuno e o Lucifero, a gente tem um cenário todo destruído, mas lá no fundo, atrás do Yuno, a gente tem uma única construção que tá de pé, gente, com um relógio imenso atrás dele. E não faz muito sentido tudo ter sido destruído e só essa construção tá lá de pé com um relógio bem atrás do Yuno. E como a gente sabe que o Tabata não insere nada sem contexto no mangá, ainda mais numa situação que tá, né, desse jeito aí, com certeza isso significa alguma coisa, como, sei lá, o tempo pro Lucifero terminar de se manifestar e tá acabando, ou alguma outra coisa do tipo. Então contem aqui pra mim o que é que vocês acham que esse relógio ali atrás simboliza. Bom, gente, é isso. Acho que o vídeo ficou um pouco grande. Eu teria mais coisas pra falar, mas talvez eu faça uma parte 2, sei lá. Obrigada por chegarem até aqui. Deixem aqui nos comentários as teorias de vocês. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.